Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estática, falando sobre resultantes de um sistema de forças. E agora a gente vai a um exercício, sobre momento de força pelo método vetorial, aplicado a um sistema tridimensional. Como eu tenho falado, para sistemas tridimensionais, trabalhar com vetores é mais conveniente do que trabalhar com decomposição de vetores, E principalmente quando o número de forças aplicadas, elas aumentam, Então, por isso que eu tenho enfatizado isso. Mas antes da gente falar, gostaria de convidar a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, e se você já é inscrito e tem sido ajudado pelos nossos vídeos, eu te convido a nos ajudar também. De que maneira? Curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, comentando no vídeo, compartilhando nos WhatsApp da vida, e também se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e vídeos exclusivos. Clique em Seja Membro e ali tem um vídeo que eu explico melhor sobre esse tema, Bom, sem mais delongas, o exercício diz o seguinte: determine o momento produzido pela força F na figura em relação ao ponto O e expresse o resultado como vetor cartesiano. Bom, o que nós temos que ter em mente aqui, quando a gente vai trabalhar com a questão vetorial, o momento vetorial, deixa eu pôr aqui a canetinha, o momento vetorial em torno do ponto O, ele vai ser o vetor posição e vetorial o vetor força. Nesse caso aqui, a força que vai de A até B. E aí, qual vetor posição eu considero? É que se eu for verificar aqui no desenho, eu tenho um vetor posição RA e tenho um vetor posição aqui RB. Bom, eu já falei em outros vídeos sobre a transmissibilidade da força. Então, na verdade, o momento em torno de O, ele pode ser igual, vai ser a mesma coisa. Se eu pegar o vetor posição RA vetorial, o vetor, faltou aqui botar seta, o vetor FAB, vai ser igual ao vetor RB vetorial, o vetor FAB. E por aí, poderia ser qualquer outro vetor, força, que liga aqui a força de alguma forma, qualquer um deles dá certo. Esse é o princípio da transmissibilidade que eu já havia comentado, que o efeito da força vai ser o mesmo independente da posição do vetor posição. Então aqui, tanto faz eu pegar o vetor RA ou RB e eu vou ter o mesmo resultado, Bom, como é que eu resolvo então o momento? O momento ele é resolvido através do determinante. Então o determinante ele fica então I, J e K chapéu, a parte de cima. E aqui, a segunda linha é o primeiro vetor, então vai ficar o Rx, o Ry, o Rz e por fim o vetor. Então Fx, Fy e o Fz. Quando a gente faz o desenvolvimento desse produto, desse determinante, uma das maneiras da gente fazer, a gente repete aqui, I, IJ, Rx, Rz, e aqui Fx e Fy, E aí como que a gente resolve isso, A gente vai pegar aqui, nesse sentido, multiplicando, É o sentido positivo. Então eu pego aqui, por isso que eu repito, para ficar mais fácil de ver, Então são os sentidos positivos, menos os sentidos negativos que eu pego nesse sentido inclinado do outro lado aqui. Por isso que a gente repete aqui para ficar mais fácil, E quando eu faço isso, aqui do ponto de vista de vetores, eu vou ter um resultado final. Aí, além disso, a gente tem que pensar na tal da regra da mão direita. Quando a gente faz o produto escalar, a gente tem que lembrar da regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? A gente coloca o polegar em direção ao vetor, ao primeiro vetor, e aí a gente mexe com a mão assim para ver, para encontrar o vetor posição, o vetor momento, o momento resultante. Então, digamos aqui, voltando aqui na apresentação, digamos que eu tenho aqui o vetor A e tenho aqui um vetor B. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco, se eu vou fazer A vetorial B, o que eu faço? Eu pego a minha mão, coloco aqui,
Então eu colocaria minha mão em direção a B, né? Então eu teria que fazer isso. Então o vetor resultante ele seria para baixo, né? Se eu fosse fazer nessa ordem aqui. Então daqui, né? Você tem que aí quando você tem o vetor I vezes I, o vetor K vezes K, o vetor J vezes J, né? Quando a gente pensa nisso, a gente vai ter um resultado final como vetor aqui, né? Eu já vou copiar aqui que é para ficar mais fácil, né? É, o que vai ser o resultado do momento, né? Então o momento em torno de O, ele vai ser igual ao R y vezes o Fz menos Rz vezes o Fy, I chapéu, menos Rx Fz menos Rz Fx, isso aqui é J chapéu, mais, não vai caber aqui, mais Rx Fy menos Ry Fx K chapéu. Bom, isso se eu, né, montando, né, deixa eu escrever aqui. Montando isso aqui, né, que eu coloquei aqui, né, basta você, né, substituir os valores e aí você já vai ter um vetor resultante total, né? Mas só que existe uma maneira mais simples ainda, né, quando você utiliza a calculadora HP. Então digamos que você tem o vetor A que vale, por exemplo, 1 I chapéu mais 3J chapéu, mais 5K chapéu, e o vetor B, que vai ser igual, por exemplo, 3I chapéu, menos 4J chapéu, mais 1K chapéu. O que acontece, né? Se você pegar a calculadora, trazendo aqui para mim, se você pegar a calculadora e colocar os vetores, então 1 espaço 3 espaço 5, então coloco aqui assim. Aí que eu vou apertar vetor, aqui ó, tem um V3 ali, tá vendo? V3, tá aqui o primeiro vetor. Coloco 3 espaço menos 4 espaço 1, aqui ó, montado. Segundo vetor, se você olhar ali, tem ali ó, cross, dot e ABS. Né? O ABS é o valor absoluto, o dot é o produto escalar e o cross é o produto vetorial. Cliquei aqui, eu já tenho o produto vetorial. Né? Então, que seria justamente o resultado, né, disso ali. Se você tem, né, exceto, né, nos exercícios que você tiver uma das incógnitas, aí realmente não dá para você fazer via calculadora. Mas, se você já tem os valores das forças, os valores dos vetores, posição, aí você basta fazer dessa forma, você obtém um resultado muito mais rapidamente do que esse que eu acabei de comentar aqui, né? Bom, então dito isso, né, o que a gente vai considerar aqui nesse exercício, né? Então, eu tenho aqui, vou desenhar aqui em colorido, né, aproveitar a figura aqui. Eu tenho o vetor posição, RA aqui, RA, e eu tenho o vetor posição RB, o RB, e eu vou ter aqui o vetor, já está aqui, ó, o AB. Então lembrando que, né, o vetor UAB, ele é igual ao vetor RAB dividido pelo modo de RAB. E o que é o vetor RAB? O vetor RAB é o vetor RB menos o vetor RA. Isso a gente já vem fazendo já várias vezes, né? Então basta eu determinar o valor de RA. RA vai ser igual. Bom, se eu sair desse ponto e vou até lá, eu só tenho direção de Z. Então nesse caso aqui é 0I mais 0J mais, para chegar lá, ó, 12 metros, então mais 12K chapéu. E o RB? O RB eu faço, né, eu tenho que andar em X, eu tenho que andar 4 metros, depois mais 12 em Y e nada em Z. Então, 4 I chapéu, mais 12J chapéu,
mais 0 K chapéu. Então, o RAB vai ser o RB menos o RA. Então fica, por isso que é bom colocar um em cima do outro, né? 4 menos 0 dá 4. 12 menos 0 dá 12. E 0 menos 12, menos 12. Bom, e qual que é o módulo, né, disso aqui? Né? O módulo, o RAB, aliás, vai ser a raiz do que? 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais menos 12 ao quadrado. Da mesma forma, como eu disse, né, dá para fazer na calculadora rapidamente esse valor. Eu coloco, né, o vetor 4, o vetor 12 e o vetor menos 12. Produzo o vetor aqui, ó, rapidinho. Dou um Enter para calcular. ABS, eu já tenho o valor ali, 17,43. Então o módulo dele, em vez de calcular o quadrado, etc., é só fazer isso. 17,40. Nesse caso aqui está dado em metros, né? Seria inclusive a distância aqui entre o ponto A e o ponto B aqui pelo vetor aqui, né? Seria 17,4 metros ali, né? Bom, então o vetor UAB vai ser o vetor RAB dividido pelo seu módulo. Então, por isso que eu acabei, né, voltando aqui, eu só escrevi aqui, né? 17,4 e o AB, né, que é o que eu coloquei aqui, né? É o vetor RAB dividido pelo módulo de RAB. Então, como eu coloquei na calculadora aqui, né? Veja lá, 17,4, né? Já está ali o módulo, por isso que eu já repeti. Dividir, eu já tenho o vetor posição, o vetor UAB, né? Que é o vetor unitário ali. Então, voltando aqui para a apresentação, fica 0,229 e chapéu mais 0,689, não, 688 J chapéu menos 0,688 K chapéu. Bom, o que nós temos ali, né? Deixa eu só corrigir esse 8 aqui que ficou meio zoadinho. Então, aqui 8. Eu tenho que a força FAB, ela nada mais é do que o módulo FAB vezes o vetor unitário UAB. Então basta eu pegar esse vetor unitário, o AB, e multiplicar pelo módulo que está dado aqui, ó, 2 kN. Então, se eu pegar aqui o vetor, ó, voltando, está aqui o vetorzinho aqui ainda, vetorzinho aqui, eu vou pegar 2000, que é ou posso até pegar 2 só, né, que continua em kilonewtons, multiplico, então eu já tenho aqui o vetor, né. Veja como, por isso que eu falo que é mais rápido a gente trabalhar vetorialmente, se você tiver a calculadora, mas no caso, né, se você não tiver, você pode usar o aplicativo como eu estou usando aqui. Então fica 0,458 e chapéu mais 1,376 J chapéu menos 1,37. Opa! 3. Tem hora que eu aperto o botão errado aqui. Só apagar aqui. 376 K chapéu. Pronto, eu tenho o valor já de FAB. Para calcular então o vetor, como é que chama? O momento em torno de O, eu posso fazer como? Né? O vetor posição, RA, vetorial, o vetor FAB, ou, se eu quiser fazer o vetor RB, vetorial FAB, também dá na mesma coisa. Vou até fazer aqui para vocês verem na calculadora, né? Bom, o que acontece, né? Então deixa eu só voltar aqui, vou repetir aqui o RA. O vetor RA, ele é igual a 0i mais 0j mais 12k. E o RB, ele vai ser igual
4i mais 12j, oh, caramba, de novo, j mais 0k. Então, eu tenho aqui, né, o vetor força. Então, como eu falei para você, eu vou escrever o vetor força aqui. O vetor posição primeiro. 0, 0 e 12. Tá aqui. 0, 0, 12. E depois, ponto 458, 1.376, 1.376 negativo. Montei outro vetor. Tá aqui, ó. Então, esse é os dois vetores. Vou dar um cross nele. E vou ter que o resultado aqui, o momento, faltando espaço aqui, vai ser igual a menos 16,5 e chapéu, mais 5,496 J chapéu, mais 0. Bom, só estou escrevendo aqui, né? Escrevendo aqui, eu acabei de escrever o valor, né? Vamos ver se fazendo o oposto, vamos ver se o oposto não, fazendo com o vetor B se dá certo, né? Então o vetor B vai dar 4, 12 e 0. Aqui é o vetor B, esse de baixo, tá vendo ali? Agora eu vou pegar ponto 458, 1.376, 1.376 negativo, monto o vetor, vou dar um cross, tá aqui o outro vetor, ó. Vou dar um cross, vamos ver se o resultado é igual. E o resultado, praticamente igual, o que muda aqui, né? Veja que dá lá 5,496, ou dá 5,504, né? O outro dá 0,008, é uma questão de arredondamento, né? Então dá exatamente o mesmo vetor, né? Então veja que, embora a resolução, né, por o determinante seja mais chatinha, inclusive, né, voltando aqui na apresentação, essa fórmula que eu copiei aqui, né, o resultado aqui, né, essa fórmula aqui, né, é o resultado lá da literal, né, se você pegar, né, se você não tiver calculadora, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar cada um desses componentes e ir multiplicando, né, e aí você vai ter a componente em I, a componente em J e a componente em K, né, então, ou seja, veja que se você souber usar vetores e souber usar a calculadora, que tem essas funcionalidades, ou, né, hoje tem a facilidade do aplicativo, você vai resolver o seu problema muito mais rapidamente, né? Claro que dependendo do professor você vai ter que, né, mostrar isso, né, os cálculos, mas você pode conferir, né, através da calculadora, ver se você está fazendo tudo corretamente. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.